como ouvirão se não há quem pregue? Então, muitos são os motivos para se propagar uma mensagem, mas o melhor de todos é saber que esta mensagem é uma boa notícia. Isso nos leva a uma animação, a uma empolgação para executar tão grande missão. Isaías 61, verso 1, diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A palavra em Isaías, capítulo 61, verso 1, está apontando para o Messias, aquele que viria trazer então esta libertação. Mas geralmente acontecia de o próprio profeta já passar na pele o que o Messias iria passar, ou o povo de Deus. Então eram as vezes que os profetas enfrentavam as lutas para que através do seu testemunho houvesse um anúncio do que viria, do que iria acontecer mais à frente. E aqui então o profeta está recebendo de Deus uma missão, sendo ele ungido para pregar, para anunciar boas novas. Isso é interessante, irmãos, porque às vezes nos calamos diante desta missão, um papel tão importante que nós temos de propagação, de anúncio, e nos calamos. E por que por que acontece isso no meio do povo de Deus? É porque muitas vezes nos falta compreensão desta tamanha missão, desta responsabilidade. Então é de extrema importância que nós possamos entender que o que nós temos a falar aos homens são notícias boas, são notícias que eles não podem ouvir em jornais, que eles não podem ler em nenhum outro livro que não seja a Bíblia Sagrada. Então o único livro que traz essas boas novas é as Sagradas Escrituras, porque elas anunciam sobre o Filho de Deus, e somente Jesus pode trazer libertação, cura e quebrantamento. Então é necessário que conheçamos ao Senhor, e para conhecê-lo é preciso buscar entender o seu propósito, e é preciso o anúncio desta palavra. Em Romanos capítulo 10, verso 13 a 15, que é o texto que nós escolhemos como uma referência desta temática, Romanos 10, 13 a 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Diz assim então a palavra de Deus: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão, se não há quem pregue? Como pregarão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, meus amados, no texto nos faz então refletir sobre a importância da pregação e nos informa, nos traz essa compreensão do porquê pregar. Seria a pergunta base de hoje. Por que pregar? Porque o que nós temos a anunciar é de suma importância. O que nós temos a anunciar é uma notícia maravilhosa. E quem de nós não gosta de dar boas notícias? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito. Lá em casa a gente tem assim, geralmente uma disputa de quem vai dar uma notícia boa. Então quando a gente descobre algo e outro está fora de casa, que vai chegar,
é uma confusão, uma briga para dar notícia. Não sou eu, deixa eu falar primeiro, mãe. Não, deixa eu falar. Então, aquela vontade de contar coisas boas. Isso é maravilhoso. Sempre que você tem uma boa notícia, digamos aí, você está almejando passar no vestibular, passar no Enem, e aí você consegue passar, você quer contar logo essa notícia para todo mundo. Você noivou, já está com a data marcada do casamento, você quer que todo mundo saiba. Quem, quando botou uma aliança na mão, não saía com a mão assim meio, fazendo qualquer gesto assim para o povo ver a aliança na mão, Então quer contar notícia boa, olha só, vai casar, e já vai logo passando as informações. Então boas notícias são maravilhosas para contar, diferentemente da má notícia. Contar uma notícia ruim, geralmente a gente fica meio sem saber como começar. Contar sobre a morte de alguém, contar que alguém sofreu um acidente. Às vezes a gente fica sem saber como começar para não assustar o outro, para não causar algum trauma. Então, boas notícias é o que nós temos a oferecer. E é importante que a gente faça isso motivado, alegre, contente, porque o outro que está ali precisando ouvir dessa notícia, certamente transformará a sua vida, mudará por completo. Então, o nosso texto base nos faz uma pergunta crucial para a nossa mensagem de hoje. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão aquele em quem não creram? Então, a crença, a fé, para que ela passe a fazer parte da vida do cristão, é importante haver uma invocação, uma busca pelo Senhor. Nesta invocação vai ter arrependimento, vai ter uma palavra de pedido para que Jesus entre em seu coração, transforme sua vida. Há um reconhecimento da falha, do pecado e ao reconhecimento da necessidade de Deus. Por isso que a notícia é boa, porque temos como trazer cura, e essa cura é imediata. Sendo assim, eu gostaria de apresentar a vocês nesta noite 3 satisfações que acontecem no anúncio desta palavra. 3 satisfações. Primeiro, pregar satisfaz a vontade de Deus. Esta é a primeira satisfação que traz o anúncio da palavra. Salmo 96, verso de 2 a 6. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, até porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, foi quem fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A proclamação do reino, a proclamação da salvação nos foi designado como uma missão a todo cristão, é nossa responsabilidade, e entendemos, irmãos, que quando assim o fazemos, estamos trazendo satisfação a Deus, estamos adorando a Deus, estamos bendizendo o seu nome, mostrando quem realmente Deus é, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus sempre pronto a perdoar todo e qualquer pecado, desde que haja arrependimento, desde que haja mudança de vida. Então, nosso intuito na pregação, primeiramente, é satisfazer a vontade de Deus. Deus se alegra quando nós pregamos e anunciamos a palavra de salvação aos perdidos. O texto, então, nos afirma no verso 2, que devemos proclamar a sua salvação dia após dia. Eu já preguei uma vez, pastor, muito tempo atrás, quando eu estava nessa igreja, passou outro pastor aqui, ele fez um evento,
E aí nesse evento eu preguei uma vez, falei do amor de Cristo para uma pessoa. Irmão, a salvação deve ser proclamada dia após dia. Isso quer dizer, em todo momento, todos os dias da nossa vida, por onde formos, onde estivermos, devemos anunciar tamanha fé, tamanhas maravilhas que alcançamos através do Senhor. Esse anúncio também deve se estender, não somente às quatro paredes, quer dizer, não somente à nossa casa, mas deve se estender aos lugares mais longínquos do mundo. Ah, pastor, mas eu não vou sair da minha casa para ir para muito longe para pregar o Evangelho. Você pode fazer isso da sua própria casa, através das redes sociais, irmãos. Olha, quando você escuta uma mensagem evangelística que é pregada aqui na igreja, e no dia seguinte o pastor bota lá no canal da igreja, no YouTube, você vai lá e compartilha. Só em fazer isso, você já está contribuindo com o reino. Ah, pastor, não sei pregar. Só o que tem são mensagens, pregações evangelísticas lá no canal. Você vai lá, assiste primeiro, depois manda para a pessoa. Você pode botar ali um texto confirmando aquelas palavras. Olha, assista com atenção. É maravilhoso o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele tem transformado a minha vida. Eu gostaria muito que você provasse também desta maravilha de Deus, que é a vida eterna, que é a salvação, que é a graça de Deus que foi estendida a mim. Então, não é difícil. Requer o quê? Disposição, interesse. Se realmente você deseja, no fundo do seu coração, satisfazer a Deus, deixar Deus alegre, satisfeito com a tua vida, então procura fazer algo para glorificar o nome de Deus. Que a tua vida, que a tua proclamação seja dia após dia, todos os dias da tua vida. Anuncia isto a todas as nações, entre todos os povos, as maravilhas que Deus faz. Aí no verso 6 ele diz que glória e majestade estão diante dele. Dele quem? De Deus. Força e formosura no seu santuário. Cada vez que você proclama a glória de Deus, essa glória, Deus é exaltado cada vez mais. E assim nós devemos honrar o nosso Deus, bendizendo o seu nome, anunciando as coisas boas e maravilhosas que Deus faz, para que o nome dele seja cada dia mais honrado e glorificado. Lá em Mateus capítulo 12, verso 18, Mateus 12, 18, diz assim a palavra de Deus: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízos aos gentios. Essa é uma profecia com relação a Jesus Cristo, mas entendemos, irmãos, diante deste anúncio, que também somos amados de Deus, que sobre nós também repousa o Espírito do Senhor, e sobre nós está a responsabilidade de anunciar. E às vezes podemos entender erroneamente, que a pregação do Evangelho é apenas falar do amor de Deus. Não só isso, mas falar também do seu juízo. Então nós entrelaçamos estes assuntos, porque o mesmo Deus de amor, a outra face dele é um Deus de justiça. Então Deus, ele tanto é um Deus de amor, quanto é um Deus de justiça. E aquele que não vem a Deus pelo amor, certamente virá pela dor, pelo sofrimento, no momento em que Deus julgará todos os povos. Há uma frase muito conhecida, que é dita pelo povão aí na rua, todos os caminhos levam a Deus. Esta frase está embutida muita coisa. Pode estar embutida a ideia de que não importa a religião que você tiver, todos os caminhos vão levar a Deus. Não importa o que você fizer da sua vida, todos os caminhos vão levar a Deus. Há uma verdade nesta frase, que um dia todas as pessoas do mundo estarão face a face com Deus,
Essa é uma verdade. Então, se todos os caminhos levam a Deus, esse dia do encontro com o Senhor será para julgamento. Deus julgará todos os povos, todas as nações. Ninguém escapará do juízo de Deus. Ele julgará todas as pessoas. Mas é importante entendermos que o caminho que leva à salvação é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Não adianta eu seguir outro caminho que não seja Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que se a gente seguir... eu não vou falar nomes aqui não, estamos gravando para não criar polêmica, né? Mas não adianta você colocar outro nome no lugar de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele anunciou isso, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O artigo ali, no texto, traz a ideia de unidade. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade sobre a salvação. Ele é a única vida. Só existe vida em Cristo. Então, aquele que está fora de Cristo está morto em seus delitos e pecados. Então, irmãos, diante do texto de Mateus 12, 18, Deus está nos chamando a atenção, assim como Jesus, o seu Filho, recebeu dele uma missão de servi-lo. Eis aqui o meu servo, que eu escolhi. E Deus escolheu Jesus para vir a este mundo servi-lo através do sacrifício, servi-lo através de uma missão, a missão de dar a vida por todo aquele que nele crê. Tendo ele cumprido esta missão, quando Jesus veio ao mundo, ele abdicou dos seus poderes. O que é isso, pastor? Ele decidiu não usar os seus próprios poderes. Então, todas as coisas, milagres que ele fez, foi na dependência do Pai e do Espírito Santo. Então, ele agiu aqui como homem, somente como homem, no sentido de operar algum milagre, ele orava a Deus, intercedia, e Deus assim o curava os enfermos. Então, Jesus ali foi dependente de Deus, automaticamente dependente do Espírito. Ele diz aqui no texto que este filho, por se colocar a serviço do Pai, o Pai então o ama, e ainda diz que se comprais diante deste testemunho. Compraz aí traz a ideia de satisfação, alegria plena, plenitude. Ele fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse. E eu fico pensando, irmão, será que nós, como cristãos, será que nós, como filhos de Deus, estamos fazendo exatamente aquilo que Deus espera que nós façamos com relação ao seu reino, o anúncio da palavra? Então, será que estamos trazendo alegria ao coração de Deus da forma como nós temos agido? É uma reflexão que cada um deve tomar para si. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu mesmo me coloco nessa posição, né? Muitas vezes a gente é relapso, não está sendo fiel ao chamado de Deus, assim como Deus escolheu o seu Filho Jesus para fazer uma missão, para servi-lo aqui na terra. Ele também nos escolheu, primeiramente para a salvação, e em segundo lugar, nos escolheu para o seu serviço. Foi a nós que foi designado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Nosso papel é pregar. Nós não vamos salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Ah, pastor, já preguei para tanta gente, mas o povo não quer a salvação. Aí é ele, Deus. Deus vai fazer o tratamento na vida dele. Tem uma hora certa para todo mundo, mas a hora certa de eu anunciar o evangelho é em todo tempo, em toda hora, em todo momento, em todo lugar. Anuncia essas palavras boas, essas boas novas, para que Deus se alegre com o teu serviço. Amém? Louvado seja Deus por isso.
Eu tinha um colega, tem um colega, hoje ele está no ministério, é pastor, mas na época ele não era, e eu estava no seminário. E ele era apenas um irmão da igreja, um servo de Deus que servia lá na igreja onde eu servi lá no Crato. E esse irmão saía para evangelizar, juntamente com a equipe, eu estava junto dessa equipe, e quando nós voltávamos ele me questionava. E aí, seminarista, você salvou quantos hoje? Você salvou quantas pessoas hoje? Converteu quantas pessoas hoje? Esse irmão, o nosso papel é pregar o evangelho. Não foi dado a mim esse poder de salvação. Eu, como um salvo, eu tenho que anunciar o que Deus fez na minha vida. E aí o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do pecado, da justiça, do juízo, vai trazê-lo para junto do Pai, e ele, reconhecendo esse poder de Deus, certamente entregará a vida por completo nas mãos do Senhor. Paz, pois comigo, toda a vida que eu prego, a pessoa toma uma decisão. Toda a vida que eu prego, uma pessoa toma uma decisão. Como assim, irmão? Porque eu prego e pergunto, você quer aceitar Jesus ou não? Se a pessoa disser não, ele tomou uma decisão, ele não quer Jesus. Se ele disser sim, ele tomou uma decisão, ele quer Jesus, ele está salvo. Então ele sempre toma uma decisão. Desse jeito está certo, né? Você estava perguntando quantos eu converti, quantos eu salvei. Então não sou eu que salvo, quem salva é Jesus. Ele apenas reconhece, o pecador apenas reconhece o que Jesus fez na vida dele. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar, porque eu sou um pecador, eu não mereço a salvação, mas a graça de Deus me alcançou, e louvado seja Deus por isso. Quando pregamos, irmãos, além de trazer satisfação a Deus, nós também trazemos satisfação à necessidade do ouvinte. Todo aquele que está longe de Cristo, ele tem uma grande necessidade, a necessidade de mudança, de transformação. Para quem estava aqui no domingo passado, né? A mensagem falou muito sobre isso, a mudança de coração. É necessário haver uma mudança completa, por completo. Há uma enfermidade que atingiu toda a humanidade, que se chama pecado. Essa enfermidade pode e leva à morte. Primeiramente, a morte espiritual. Em segundo lugar, a morte física, e pode levar também à morte eterna. 3 mortes o pecado pode causar na vida do ser humano: morte espiritual, morte física e morte eterna. Veja só os graus da complexidade desta doença, do pecado. Então, é preciso. Você sabe qual é a cura para o pecado. Nós sabemos qual é a cura para o pecado. E por que nos negamos a dizer? Então, quando estava lá no auge da pandemia, havia uma guerra, uma luta entre muitas clínicas farmacêuticas, né? Eu não sei, laboratórios, o laboratório é mais certo, né? Uma guerra entre os laboratórios para quem ia descobrir a primeira cura para o Covid. Então foi uma guerra muito grande, uma luta, uma batalha. Certamente muitos estavam ali visando também o lucro, quanto iam ganhar com aquilo, com as vacinas e tantas coisas mais, né? Então nós temos uma cura perfeita. E essa cura que nós temos não nos custou nada, nós recebemos de graça. E Deus nos diz na sua palavra que de graça recebemos e de graça devemos oferecer. Então não cobramos para pregar o evangelho, não cobramos para levar a pessoa à cura da sua alma. Então é importante levar a pessoa à compreensão da situação que ele está de pecado e do que ele necessita para ser curado do seu pecado. Então, a satisfação que ele recebe ao perceber que foi curado por Deus. João capítulo 5, verso 5 a 9. João 5, do 5 ao 9. Estava ali um homem, havia 38 anos,
Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: sim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Esse texto, irmãos, é muito interessante. O próprio enredo do texto, né, mostra ali que havia um contexto histórico aqui. Havia uma lenda, podemos dizer assim, de que no tanque de Betesda acontecia que um anjo descia, movia as águas, e quem pulasse primeiro naquela água era curado da enfermidade que tivesse. Aquele homem já estava há 38 anos na beira daquele tanque, esperando o movimento das águas. Imagina, irmão, quanto sofrimento este homem, quanta decepção, quanta tristeza, quanta dor este homem tem carregado durante esses anos. Uma esperança em algo que ele não podia alcançar, a esperança em algo que ele via tão distante dele, porque outros eram mais rápidos, porque outros tinham uma disposição maior, porque outros tinham pessoas que poderiam ajudá-lo, e ele não tinha ninguém. Mas naquele dia, ele teve um encontro com alguém muito especial, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus fez uma pergunta, digamos que, aos nossos olhos hoje, vendo todo o enredo, podemos dizer que é um pouco cômica. Em que sentido? Se o homem está ali, já sofrendo há tantos anos, o que é que ele mais queria na vida dele? Certamente era ser curado. E Jesus pergunta: tu queres ser curado? Tu queres ser curado? E o homem respondeu de imediato: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. A esperança dele estava em quê? Em outros que pudessem ajudá-lo, porque ele já havia feito todas as tentativas nesses 38 anos e nada tinha dado certo. Mas aqui chega alguém que era muito maior do que aquele tanque, aquela tradição, aquela criação humana, né? Não sabemos, Jesus não confronta dizer que realmente era um anjo que descia ou não. Ele não confronta o que acontecia naquele lugar, ele só relata o fato. E diante do relato, este homem se demonstra ser alguém que sofreu por muitos anos, e Jesus se dispõe de imediato, diante da revelação de sua dor, diante da revelação do seu sofrimento, Jesus lhe oferece cura. E sabe, irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia encontramos pessoas que relatam os seus sofrimentos. Rapaz, eu sou viciado, tenho esse problema, estou com dívidas, eu estou com problema de saúde, e é tantas e tantas coisas que as pessoas nos relatam. E o que você tem afirmado a esta pessoa? Que esperança você tem demonstrado a esta pessoa que precisa de ajuda? Ela está relatando a você justamente porque está esperando ouvir de você as palavras boas de Jesus, as boas novas de Jesus. Ele necessita do Evangelho. E a resposta de Jesus àquele homem foi: então, disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Houve uma polêmica aqui nesse momento, porque a cura aconteceu num sábado. E para os fariseus, os religiosos, aquele homem não podia carregar a maca, ele não podia carregar o peso. Então aquilo só podia ser feito no outro dia. Então
o sábado para o judeu era um dia sagrado. Ele não pode andar mais de 1 milha, ele não pode carregar peso, ele não pode fazer nenhum tipo de força, exercício, algo desse tipo. E então, aquele homem se viu numa situação de extrema alegria, de extrema satisfação, porque a necessidade maior da vida dele havia sido saciada, e a satisfação foi tão grande que ele pegou o leito, como Jesus disse, e foi embora, não olhou nem para trás. Mais tarde ele é questionado: quem te curou? E ele não sabia dizer o nome de Jesus. Ele só dizia: um homem chegou lá e perguntou se eu gostaria de ser curado, e eu fui curado. E mais tarde ele encontra-se com Jesus, lá no verso 14, João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Antes ele havia sido questionado: quem foi que te curou? Não sei, foi um homem, chegou lá, um rabino, um mestre, ele falou as palavras e eu fiquei curado. Mais tarde no templo, há um encontro dele com Jesus novamente. Jesus se refere a ele: oh, que bom, vejo que você realmente está curado, porque a cura não era só física, houve uma cura espiritual, até porque esse homem está buscando a presença de Deus. Ele já havia ido na casa dele, já havia se apresentado à sua família e retornara para o templo. E ali no templo, ele encontra-se com Jesus, e então, diante deste encontro, Jesus faz dá a ele um aviso, né? Prepara o coração dele, diz: olha, não peques mais, mude a direção da sua vida, dependendo do que você fazia antes, agora você viva para Deus, siga este caminho que você está, e certamente aquilo não mais te sucederá. Ou o contrário disso, coisa pior pode suceder, se assim você não seguir este caminho. E aí o homem se retirou, para então, reconhecendo Jesus, poder dizer para os judeus quem o havia curado. Sabe, irmãos, uma das maiores alegrias que nós vamos ter lá no céu, quando chegarmos lá, é encontrarmos as pessoas as quais nós falamos de Cristo para elas. Talvez essas pessoas nem tomaram a decisão junto contigo. Você falou várias vezes do Evangelho para ela, mas ela nunca fez a decisão com você. Anos se passaram e aquela semente que você lançou foi lá para o coraçãozinho dele ou dela, e aquela semente germinou, cresceu uma grande árvore, e essa árvore frutificou, fruto do Espírito veio sobre ele, e ele então, confessando seus pecados, entregando a sua vida a Jesus, tornando-se uma nova criatura. E quando você chegar lá no céu, certamente você vai receber um grande abraço dessa pessoa. Que bom, irmã Marisete, a senhora está aqui, que alegria. Olha, minha irmã, eu só estou aqui porque a senhora falou de Deus para mim. Amém, né, irmão? Louvado seja Deus. E assim vai ser com cada um de nós, irmãos. A alegria, a satisfação de encontrar as pessoas com quem nós falamos. Eu tive uma alegria dessa, há alguns anos atrás. Eu preguei para um rapaz no local de trabalho, e depois de, acho que uns 5, 6 anos que eu não o via mais, eu o encontrei na rua. E ele de longe me viu e gritou o meu nome: Sibério! Eu olhei para trás, fui até ele, ao encontro dele, e ele disse: eu posso te abraçar? Isso pode. Me abraçou e disse: eu quero te agradecer. Lembra daquelas conversas que a gente tinha lá no trabalho? Rapaz, você não sabe de uma coisa, aquilo mudou a minha vida. A partir dali eu comecei a refletir, eu comecei a ler a Bíblia, eu fui à igreja e entreguei a minha vida a Jesus. Hoje eu sou um crente, um servo de Deus. Deixei a bebida, deixei as coisas erradas que eu fazia. Hoje eu sirvo ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. E sabe, irmão, é uma satisfação tão grande ver a alegria dele. Imagina só,
Um homem que tinha 7 filhos, ganhava um salário mínimo para sustentar essa família e ainda gastava o dinheiro com bebida, com jogo, era só o que ele fazia. E o que sobrava é o que ele levava para casa, para a família sobreviver durante um mês. Irmão, imagino que era sofrimento que aquele homem viveu juntamente com a sua família. E o semblante dele já era de uma pessoa completamente transformada. O novo entrou dentro dele, um novo Deus, um novo coração, uma nova vida, novas palavras saíam de sua boca. Isso é a prova dele ter sido saciado de todas as suas necessidades, através de ouvir a palavra de Deus. Então, estar saciado é estar cheio do poder de Deus, cheio da sua palavra, e este homem alcançou isso. Certamente, o mesmo ocorreu com este de João, capítulo 5, que foi curado e recebeu de Deus a missão de continuar no caminho e levar esta palavra aos demais. Marcos 2,17. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Jesus é questionado por que ele se sentava com os publicanos, por que ele dava atenção aos pecadores. Jesus disse: eu vim para este mundo justamente para salvar os pecadores. São os doentes que precisam de médico, e não os que acham que estão curados. E aqui Jesus então passa esta missão, de que nosso papel em transmitir a palavra de Deus aos que estão ainda em pecados é uma missão de um médico. É a missão de alguém que vai trazer cura, transformação. A gente não crê, não prega um evangelho da cura, mas a gente crê e prega no evangelho que tem poder para curar. Curar não só enfermidades, quanto muitos lotam igrejas atrás apenas de curar suas enfermidades. A maior cura que o ser humano deve buscar é a cura da sua alma. Porque de que adianta ele ter uma vida sã, quer dizer, um corpo saudável, e ter uma alma morta, uma alma podre de pecados? Não adianta de nada. Ele vai ganhar o mundo e vai perder a alma. É muito melhor nós termos uma alma limpa, pura, purificada pelo nosso Deus, e ter a garantia de uma eternidade ao lado de Deus. Esta sim é a verdadeira cura que nós necessitamos e que devemos anunciar. Terceiro e último, pregar satisfaz a missão do pregador. A sua missão também é satisfeita através da pregação. Lucas 15:7. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, a religiosidade é algo terrível, porque muitos que se apegam à religião esquecem de que a salvação não depende de suas obras. A salvação, ela é pura, exclusivamente graça de Deus, favor imerecível. Agora tem o seguinte: todo salvo, ele se empenha em praticar boas obras. Então nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Deus nos salvou para sermos novas criaturas, deixando as velhas práticas, deixando de praticar o mal, para praticar o que é bom, o que é louvável e agradável ao Senhor. Então o texto nos afirma que há um júbilo, uma festa no céu, uma grande comemoração por um pecador que se arrepende.
Às vezes a gente faz um trabalho, irmãos, na empresa, na vizinhança, entre a família, independente de onde você esteja, o trabalho de pregar o evangelho. Aí você, depois de muito esforço, muito trabalho, rapaz, só uma pessoa se converteu. Rapaz, só um se converteu. Irmão, é alegria. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de pastorear uma igreja lá no Rio Grande do Sul, e foi um tempo muito difícil. Uma outra cultura, eu tive algumas dificuldades nesse sentido, mas eu lembro que eu clamava a Deus, irmão, foi um ano clamando ao Senhor por uma alma. Eu orava e muitas vezes chorava e dizia: Senhor, já estou quase completando um ano aqui, Senhor, e ainda não houve a conversão de uma alma, Senhor. O que é que está acontecendo, Pai? Me ajuda, abre os ouvidos dessas pessoas para que elas possam entender, trabalha na sua mente, no seu coração, para que elas possam entregar a vida a Jesus. E a gente fazia o trabalho evangelístico. Tinha uma vizinha nossa que a gente visitava e conversava, e passava a tarde lá evangelizando, conversando com ela. E no penúltimo culto que eu realizei naquela igreja, essa senhora aceitou Jesus. No último culto, uma visitante que estava também entregou a vida a Jesus. 2 almas salvas a Jesus naquele lugar. E eu fiquei muito feliz, muito contente, porque Deus honrou o meu pedido. Pedi que Deus me usasse para que o nome dele fosse glorificado, e louvado seja Deus por isso. É Ele que é glorificado, é Ele que é exaltado. Eu fico feliz em poder fazer parte desse plano, em poder ser um instrumento, ser o semeador, aquele que está lançando a semente. E assim, irmãos, somos todos nós. Se entendermos esse privilégio, vamos nos alegrar grandemente. Eu estava muito triste por ter que sair daquela igreja por problemas de saúde, mas eu fiquei muito alegre em poder sair e ter deixado um legado, ter deixado almas salvas, ter deixado instruções de como eles deveriam ser conduzidos. Então, extremamente satisfeito, como missão cumprida, mesmo tendo sido um tempo muito curto, de apenas 11 meses, mas Deus sabe o motivo pelo qual isso aconteceu, e certamente Ele foi honrado e glorificado o tempo que eu estive ali, assim como eu tenho feito aqui com vocês, assim como Deus espera que nós façamos aonde estivermos, sejamos fiéis à missão que nos foi dada, e quando cumprimos essa missão com fidelidade, Deus satisfará o nosso coração, satisfará o cumprimento dessa missão, porque é de muito júbilo, é de muita alegria, quando nós conseguimos conduzir uma alma a Cristo. Isso não vem de nós, é todo o poder de Deus, somos apenas um instrumento, um vaso usado por Deus, para derramar a sua glória, a sua graça sobre o pecador, trazendo ele a salvação. Atos 2, 21 a 24. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Está vendo aqui o que eu falei anteriormente? Todos os milagres de Jesus foram feitos por intermédio do Pai e do Espírito Santo. O próprio Deus, os quais os milagres que ele operou, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Devemos entender, irmãos, a nossa satisfação do cumprimento da missão é a mesma satisfação que Jesus teve quando cumpriu a sua missão junto daquela cruz. Lembra das últimas palavras que Jesus falou na cruz? As últimas palavras foram: está consumado, está cumprido, está pago. Eu cumpri a minha missão, cumpri o meu papel, realizei o pedido que o meu Pai fez. E sabe, irmãos, imagina a alegria de Jesus, mesmo diante de tamanha dor, de tamanho sacrifício, de tamanho sofrimento que ele carregou, mas poder abrir a boca e dizer: cumpri a minha missão. Há muitos anos atrás, saindo em um grupo de evangelismo, uma irmã saiu à frente entregando folheto. E ela entregava aqueles folhetos como se estivesse entregando aqueles papeizinhos assim de supermercado, né, de promoção. Entregando para todo mundo assim, não falava nada e saía, entregava e saía correndo. E aí eu vinha com um parceiro atrás, vinha juntando os papéis no chão, estavam voando, que as pessoas recebiam e jogavam fora. Quando eu cheguei mais à frente, encontrei ela escorada num poste, de braço cruzado. E aí disse: e aí, irmã, já terminou o seu evangelismo? Ela disse: já fiz a minha parte. Eu disse: que parte foi que a irmã fez? Já entreguei todos os folhetos. Disse: olha, irmã, está aqui os folhetos que a senhora entregou. Jogado na lama, jogado no chão. Não, eu entreguei na mão das pessoas. Irmã, mais importante do que a senhora entregar 300 folhetos, é a senhora parar com uma pessoa e falar sobre esta palavra com ela. Vai ser muito mais produtivo, muito mais valioso do que a senhora sair rasgando folheto, entregando para as pessoas que não estão dando atenção, nem sabem nem o que é que a senhora está entregando. Dá uma palavra, dá atenção àquela pessoa, abre uma ligação com ela, dá um bom dia, pergunta como é que está o dia dela, se ela está precisando de alguma coisa, dá uma palavra de ânimo, de força, de fortalecimento, e certamente vai ser muito mais fácil aquela pessoa receber aquele folheto, guardar e futuramente poder observá-lo com mais atenção e certamente ser usado por Deus, movido pelo Espírito Santo e entregar a vida a Jesus. Então é importante, irmãos, dentro da nossa missão, dentro do nosso trabalho, executá-lo com perfeição, executá-lo com a maestria, como Jesus fez. Jesus tinha um horário certo, tempo certo, para cada coisa que ele fez, dando sempre prioridade às coisas de Deus. Se você separa uma hora do seu dia para falar de Cristo a alguém, dedique-se a essa hora. Estude, se prepare, nem que seja para você falar um versículo e fazer com que aquela pessoa entenda o que aquele versículo está dizendo ao seu coração. Certamente isso vai fazer uma grande mudança. Porque quando falamos de evangelismo, quando falamos de pregar o evangelho, geralmente se tem uma visão grandiosa da coisa. Eu lembro muito de um irmão em Cristo, antigão, que congregou junto comigo, e ele dizia que orava a Deus, e o pedido que ele fazia a Deus é que Deus desse a ele um caminhão, trio elétrico, com 70 pastores, para ele pregar o evangelho pelo mundo. E ele revelou esse sonho uma vez num congresso de homens. Eu lembro que o pastor que estava pregando, ele não tinha muita fineza nas suas palavras, e ele disse assim: irmão, se realmente você tem esse desejo no seu coração, eu vou dizer para o irmão, suba no lombo de um jumento e saia pregando na sua rua. Se você fizer isso com fidelidade, Deus vai te dar. O caminhão com 70 pastores talvez não, né? Mas o caminhão pode ser que ele lhe dê. Mas você não começa, já quer começar lá em cima. Eu vou pregar no dia que eu tiver um auditório com 100 pessoas. Não, meu irmão. Comece com uma pessoa.
fale com aquele que está dentro da sua casa. E aí você vai ganhando coragem, ganhando força para falar para as multidões. Mas é necessário que comece, dê o primeiro passo. Não fique esperando a oportunidade melhor da vida. É aquela que você mesmo cria. Então crie essa oportunidade. Abra a porta. Lance uma palavra que possa trazer interesse em comum entre você e aquela pessoa. Hoje em dia, irmão, está muito fácil. As pessoas estão sendo aí bombardeadas de informações através da TV, através das redes sociais, falando aí sobre as guerras, falando sobre as pestes, falando sobre tantos assuntos. E você mostrar para essa pessoa que esses assuntos estão nas Sagradas Escrituras, que Deus previu isso, que Deus anunciou isso, que iria acontecer nos últimos dias. E você ter essa sacada, né? Ter ser sagaz nesse sentido bom da palavra, né? De poder pegar esse fio da meada e poder costurar aí a palavra de Deus entre esse argumento, entre essa conversa entre você e quem está próximo de você. Então, faça isso, certamente você receberá essa satisfação por ter cumprido a sua missão. Jesus se satisfez em fazer a vontade do Pai. Nós, como os filhos de Deus, será que estamos satisfeitos no que nós temos realizado? Atos 2, 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina a alegria de Pedro. Se eu me alegrei com 2 almas que eu levei a Cristo, irmão, imagine Pedro levando 3.000 almas a Cristo. Ah, meu amigo, acho que eu tinha um piripaque na hora de pregar o Evangelho, né? 3.000 pessoas se convertendo ao mesmo tempo. Isso eu acho que eles não entenderam a mensagem. Eu preguei uma vez, irmão, para um grupo de 12 pessoas no interior de Itauá. Quando eu terminei a pregação, eu fiz o apelo se eles gostariam de entregar a vida a Jesus, e os 12 levantaram a mão. Eu disse: eu acho que vocês não entenderam, vou pregar de novo. Aí resumi a mensagem, perguntei de novo, os 12 continuaram com a mão levantada. O meu pastor estava do lado, eu disse: pastor, eu acho que eles não entenderam, vem aqui, explica para eles. E aí o pastor veio, trouxe outra explicação do texto, outra explicação, né, da salvação, e as pessoas continuaram com a mão levantada. O pastor olhou para mim e disse: Beto, não tem jeito não, é os 12 mesmo que querem aceitar Jesus. Louvado seja Deus por isso. Essa foi a maior alegria que eu já tive de levar almas a Cristo. E sabe, irmãos, Deus ele é muito misericordioso. Se nós formos fiéis à nossa missão, assim como Cristo foi, assim como Pedro anunciou esta fidelidade do Filho, as pessoas vão reconhecer que realmente precisam de Jesus. E não terão outra situação, outra opção que não seja entregar a vida ao Senhor. Então, está sobre nós essa responsabilidade. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos trazer essa satisfação ao nosso coração de levar muitas almas a Cristo e certamente glorificar o nome do Senhor com este empenho, com este trabalho no cumprimento dessa missão. Concluindo então, satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Se já fomos alcançados por esse grande amor,
Vamos levar esta alegria plena aos que ainda estão perdidos em seus delitos e pecados. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Louvado seja Deus por isso. Queremos então rogar nesta noite. Hoje estamos aqui somente com os crentes em Cristo Jesus, louvado seja Deus por isso, né? Não temos nenhum visitante nesta noite, mas não estamos louvando por não ter visitante, mas por vocês estarem aqui para poder ouvir esse chamado de Deus. Deus aqui faz um chamado direto à sua igreja, ao seu povo, a um compromisso, a uma missão que nós temos que cumprir. Eu queria convidar vocês agora a baixarem as cabeças. Vamos estar orando ao Senhor, e no íntimo do seu coração, eu gostaria muito que você, se você sentir paz no seu coração e desejo de fazer esta oração, faça, não só da boca para fora, mas principalmente da boca para dentro, para a sua mente, para o seu coração, se você assim desejar, de formar um elo com Deus, um compromisso, de, a partir de hoje, você poder estar mais fiel à sua missão e cumprir esta missão de forma que glorifique o nome de Deus, levando a palavra de salvação aos perdidos. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por trazer aos nossos corações este grande desafio, o desafio, ó Pai, de apresentar ao mundo o caminho da salvação, apresentar ao mundo, ó Pai, que só há esperança e vida perfeita, vida eterna, através do Teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz, que deu a sua vida em nosso favor. E não queremos, ó Pai, de forma alguma, ser negligente a esta missão. Eu te peço, ó Pai, entra no meu coração, trazendo a mim cada dia mais esta alegria, esta motivação, para que então eu saia da minha comodidade, para que então eu possa, Senhor, falar do Teu amor àqueles que estão perdidos, àqueles que estão no mundo, àqueles que estão longe de Ti. Ó Pai, usa-me como instrumento Teu, para semear esta palavra, e para que então, Senhor, eu possa viver de acordo com esta palavra, porque tanto aquilo que eu falar, como a minha própria vida, seja um testemunho vivo do que o Senhor tem feito em nossa vida, e para que assim, Senhor, eu possa viver de acordo com a Tua palavra, para que no dia da Tua vinda, Senhor, eu possa ser encontrado fiel, como um bom dispenseiro, que cuidei bem daquilo que foi colocado em minhas mãos, que é esta palavra de salvação, que estas boas novas, ó Pai, não fiquem guardadas apenas em meu coração e minha mente, mas que eu possa, Senhor, com toda intrepidez, sem nenhum temor, transmiti-la a todos que me cercam, pois é este o pedido que eu faço esta noite, que o Senhor fortaleça o meu coração, o meu espírito, a minha mente, para que eu tenha, Senhor, toda disposição, toda coragem para fazer a Tua obra, e o Teu nome seja honrado e glorificado através da minha vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.